Era comum, na era viking e até mesmo posteriormente, a famosa troca de reféns, como uma forma de você conseguir fazer um acordo de paz entre duas nações ou dois povos que estavam em guerra. E isso se reflete na mitologia nórdica. A gente tinha duas raças, os Aesíris e os Vanires, que estavam numa guerra já longa e duradoura. Até que em um certo ponto, a gente tem uma forma de trégua. E para oficializar isso, há uma troca de reféns. Dessa forma, Niord e seus dois filhos, Frey e Freya, vão viver em Asgard. E hoje você irá conhecer um pouco mais da história de Niord, o governante dos ventos e do mar costeiro, que acabou se casando por ter pés bonitos. Eu sou o Kusa Mitri e você está no programa Runologia do canal Lupus em Fábula. Como governante dos ventos e do mar costeiro, Niord recebeu o palácio de Noatun, perto da costa, onde, dizem, ele acalmou as terríveis tempestades provocadas por Aegir. Aegir era um deus do mar profundo, considerado de certa forma um deus Jotun, um deus gigante. Niord também era considerado o deus patrono do comércio e da pescaria, já que as duas ocupações podiam ser exercidas de certa forma com vantagem apenas durante os curtos meses de verão, quando o mar, teoricamente, poderia ser navegado de forma tranquila. Justamente por isso, ele foi considerado uma personificação, de certa forma, do próprio verão em si. Guarda essa informação porque ela vai ser importante lá na frente para a gente poder entender um pouquinho mais da história dele. Niord é representado na arte como um deus bonito, no auge da vida, vestindo uma túnica verde curta, com uma coroa de conchas e às vezes também com algas na cabeça. Ou às vezes com um chapéu de aba marrom adornado com plumas de águia e garça. Como a personificação do verão, ele foi invocado para acalmar as violentas tempestades que assolavam as costas durante todos os meses do inverno. Então pensa, você tinha lá os meses do inverno, aquela nevasca acontecendo, tempestade, mar forte pra caramba, e teoricamente na época que chegava o verão, Niord era invocado e ele vinha e acalmava essas tempestades. Essa perspectiva ela é muito interessante pra gente poder entender depois até alguns contrastes que vai tendo na história do Niord. Como a agricultura era praticada apenas durante os meses do verão, e principalmente ao longo dos fiordes e das enseadas do mar, pensa que a gente está falando que a gente tinha um povo com um inverno muito longo e um verão muito curto. Niord também foi invocado para as colheitas favoráveis, pois se dizia que ele também deliciava em prosperar aqueles que colocavam sua confiança nele. Então a gente tem até um ponto aí que muitas vezes vai ser colocado que Frey e Freya eram os deuses da prosperidade ou coisa do tipo, enquanto a gente tem também alguns relatos de que Niord também era cultuado pelo mesmo sentido. Um ponto interessante é que, de acordo com a Yngling Saga, no capítulo 4, Niord era casado com a sua própria irmã, cujo nome não é apresentado em momento algum. Esta Vanir, que não tem nome, ela seria a mãe de Freya e de Frey. Como é que ele apresenta isso? Enquanto Niord morava com os Vanir, ele tinha por sua irmã sua esposa, porque este era o costume entre eles, e seus filhos eram Frey e Freya. Então você vê que essa parte deixa muito claro, essa relação incestuosa, vamos botar dessa forma, entre Niord e sua própria irmã. Esse fato ele é de certa forma corroborado pelo poema do Lokasenna. Para quem não sabe, Lokasenna é um dos poemas que a gente tem na Edda, onde Loki é quase uma competição de insultos. E Loki, ele atesta o fato falando, na sua irmã você gerou tal filho. Alguns autores vão afirmar que essa irmã de Niord era Nerthus. Nerthus era uma deusa do paganismo germânico associada também à fertilidade. Ela aparece no livro Germânia, do Tácitus, aquele que a gente sempre fala quando vai falar sobre runas, que falar sobre os caras tirando palitinho. Porém, o próprio nome Nerthus é uma versão latinizada do nome proto-germânico Nerthus, com a runazinha Turissas, ou Thurs. Outros acadêmicos, que estudam essa questão de Nerthus e Niord, eles vão falar que na verdade tem tanta relação entre Nerthus e Niord que existe uma possibilidade de Niord nada mais ser do que uma versão adaptada de Nerthus, a deusa germânica. Porém, Niord foi obrigado a se separar dela, quando ele é convocado para Asgard através da troca de reféns, que a gente comentou no início do vídeo, onde ele ocupa um dos 12 assentos, do grande salão de conselho e esteve presente em todas as assembleias dos deuses. Isso é importante de dizer porque, teoricamente, você vê que apesar de haver uma troca de reféns, Niord era considerado um deus muito importante. Ele não era colocado simplesmente por ser um refém, ele não era colocado de lado ou à margem dos outros deuses, ele era colocado quase como um igual. A voz dele e as opiniões dele eram consideradas de certa forma importantes pelos outros deuses.
Njord se retirava para Noatum apenas quando seus serviços, né, ou quando suas opiniões ou coisas do tipo não eram exigidos pelos Aesir. Em sua casa lá no litoral, ele se deliciava em observar gaivotas voando de um lado para o outro, observar os movimentos graciosos dos cisnes, seus pássaros favoritos, considerados inclusive sagrados para ele. Ele passava muitas horas também olhando para os pulos das focas que vieram aquecer aos seus pés sobre o sol. Você vê que Njord é um deus muito boa vida no sentido, né? Queria eu ter uma vida até como essa. Nesse ponto aqui, para a gente poder continuar entendendo um pouco da história de Njord, a gente tem que falar de Thiasse e o sequestro de Idun. A gente pode falar simplesmente o seguinte: Thiasse era um gigante que queria tanto Idun quanto as maçãs mágicas dela. Para quem não sabe, as maçãs mágicas de Idun era responsável por manter os deuses jovens. Os deuses nórdicos não eram imortais, eles precisavam comer alguma coisa, né? Eles precisavam de alguma forma para poder se manter jovens. E a forma que isso acontecia era através das maçãs de Idun. Esse Thiasse, ele arquitetou um plano, né, para poder conseguir pegar tanto Idun quanto as maçãs, que teve até um certo sucesso, né? Porém, né, os deuses conseguiram recuperar Idun e matam, né, Thiasse, esse gigante, no processo. Mas isso é uma história para um outro Runologia, até porque essa história é bem interessante. Só vou deixar um spoiler aqui. Adivinha de quem é a culpa? Pouco depois do retorno de Idun, lá das terras de Thiasse, né, ou lá do reino de Jotun, né, os deuses, né, estavam reunidos e eles ficaram muito surpresos e até mesmo consternados, né, assustados, quando apareceu uma giganta, né, chamada Skadi, que era filha do gigante Thiasse. E ela foi lá exigir uma satisfação pela morte do pai, que, como eu falei, foi culpa dos deuses. Apesar da filha de um gigante velho, né, e feio, ou pense que teoricamente havia esse contraste de dizer que os deuses eram belos enquanto os gigantes eram feios, Skadi era uma deusa do inverno. Opa, percebe já alguma coisa aí? Ela realmente era muito bonita, tá? Ela normalmente vestia uma armadura prateada, uma lança brilhante, né? Tinha flechas de ponta afiada, tinha um vestido de caça branco curto, né? Uma legging de pele branca e sapatos de neve largos. Algumas vezes ela vai ser retratada também usando como se fosse um esqui. Talvez seja esse sapato de neve largo. E os deuses não puderam deixar de reconhecer que, tipo, o que ela pedia, né, a justiça pela morte do pai, a reivindicação de que justiça fosse feita pelo pai, era, de certa forma, correta, era justa, né? E aí, eles ofereceram para ela, né, a multa usual por expiação, ou seja, resolveram falar para ela: ó, vamos pagar um dinheiro para você. Skadi não ficou feliz e ela recusou, né, esse acordo e exigiu que, tipo, o acordo justo seria uma vida por outra vida. O famoso olho por olho, dente por dente, vida por vida. Loki, né, que queria tentar resolver um pouco melhor a situação, até porque eu vou te contar, ele tinha culpa no cartório. E pensar que se ele pudesse fazer ela sorrir um pouquinho, talvez ficasse mais fácil ela aceitar o resto das propostas, né? Ele começou a fazer todo tipo de pressa, né? Fazer todo tipo de palhaçada e coisa do tipo. E nada foi fazendo sucesso com o Skadi até que o momento em que ele amarra uma cabra com uma corda invisível e aí ele começa a fazer algumas travessuras, né, que foram reproduzidas pela cabra, ou seja, teoricamente ele transformou a cabra num fantoche. A visão, de certa forma, disso foi tão grotesca que todos os deuses riram, inclusive a própria Skadi. Alguns autores vão falar que na verdade não é muito bem isso, não é que Loki amarra uma corda na cabra e a cabra vai fazendo tudo que Loki faz. Alguns autores eles vão falar que na verdade não é muito bem de Loki ter transformado essa cabra numa espécie de marionete. Na verdade o que alguns autores vão falar é que Loki amarra uma das pontas da corda na barba da cabra e outra no seu próprio testículo. Alguns outros autores vão falar que é o contrário, que ele amarra no testículo da cabra e na sua própria barba. E aí o que acontece é que ele dá um tapa na bunda da cabra e aí a cabra sai pulando e fazendo coisas desse tipo, o que teoricamente faz Loki começar a gritar e se contorcer de dor e fazer choramingos e coisas do tipo. E isso sim é que faz Skadi rir. Eu prefiro essa última versão. Aproveitando, né, que Skadi estava se sentindo um pouco mais tranquila, um pouco mais confortável, rindo das palhaçadas de Loki, eles pegam e mostram para Skadi que os olhos do seu pai, né, os olhos de Thiasse, estavam brilhando neste momento como estrelas no hemisfério norte, né, lá no céu. Eles disseram que eles haviam colocado ali para mostrar que toda a honra que teoricamente deveria ser dada a Thiasse tinha sido dada dessa forma, uma forma de honra. Vamos colocar os olhos do seu pai como estrelas no céu para que todos os humanos possam ver.
E aí, finalmente, eles acrescentaram uma barganha, né? Olha só, além de a gente ter mostrado toda essa coisa de honra, a gente vai fazer o seguinte: você vai poder se casar com qualquer um dos deuses que estão presentes aqui nesta reunião, desde que você julgue ele apenas pelos pés descalços. E aí, alguns autores vão falar que durante esta reunião, Skadi a todo momento ficava olhando para quem? Balder, o deus mais bonito, o deus ensolarado, o grande deus, o bonitão. E aí, né, alguns autores ainda vão um pouco mais além, falando que ela ficava dando piscadinha para ele ou coisa do tipo. Não que nas Edas tenha isso, mas deve ter sido muito bom. E aí o que acontece é que ela fala: opa, vou me casar com Balder. Como é que eles fazem? Eles vendam os olhos dela e colocam nessa venda de uma forma que teoricamente ela só consiga ver os pés daqueles que estão em volta dela. Alguns autores vão falar que na verdade colocam todos os deuses por trás de tipo uma cortina, apenas os pés ficam visíveis e ela vai andando pela frente dessa cortina. O fato é que teoricamente ela vai andando e olhando os pés e não, esse aqui não é bonito não, esse aqui não é muito legal, nossa, esse aqui tem unha encravada, eita, esse aqui eu acho que tem chulé. E aí, basicamente o que acontece é que ela olha em determinado momento para um pé extremamente lindo. Ui, que pezinho fofinho. E aí ela tinha certeza de que pés tão bonitos como aquele só podiam ser de Balder. E para não foi a sua surpresa, quando teoricamente levantam a cortina, ou retiram a venda dos olhos dela, depende da versão que você está lendo, e ela olha e na verdade estava Njord, o que não deixou ela muito feliz. Apesar da decepção de Skadi, ela passou uma lua de mel muito boa em Asgard, né, onde todos os deuses pareciam, né, fazer coisas para poder enaltecer a honra de Skadi, fazer ela se sentir confortável entre os deuses a partir daquele momento. Obviamente que depois da lua de mel, Njord fala: beleza, vamos lá para minha casa, o meu palácio em Jotun, ou a minha casa, depende de onde você está lendo também. Aonde? O que aconteceu? Aí que entra o problema. O som monótono das ondas, o grito das gaivotas e os gritos das focas, né, começam a perturbar o sono de Skadi, que finalmente, depois de algum tempo, declara que, cara, é impossível eu permanecer aqui nesta casa. Ela implora para Njord, né, para o marido agora, que levasse ela de volta para as terras de montanha, lá que ela tinha com o pai em Jotunheim. Njord, ansioso, né, para poder agradar a sua nova esposa, resolve concordar em levar ela de volta para Jotunheim e morar lá com ela durante 9 em cada 12 noites. 9 em cada 12. Interessante. Desde que ela passasse os 3 restantes em Jotun. Mas, quando ele chegou à região montanhosa, o sussurro dos ventos no pinheiro, o trovão das avalanches, o estalar do gelo, o rugido das cachoeiras, o uivo dos lobos, tudo isso pareceu tão insuportável quanto aqueles barulhos que Skadi reclamou, como as ondas, o grito dos pássaros, das focas e coisas do tipo. E ele não conseguia se alegrar, né, cada vez que ele ficava nesse período que ele considerou, né, de exílio, né? E quando finalmente aquilo acabava, os dois, né, tanto Njord quanto Skadi voltavam para Jotun e aí sim ele conseguia se alegrar. Por algum tempo, Njord e Skadi, que são as personificações então de verão e inverno, se alternavam, né? A esposa passando 3 curtos períodos, né, de verão nos meses à beira do mar, né? Ou seja, ela não tinha poder ou não tinha felicidade. E ele, relutantemente, permanecendo lá nas terras geladas durante os 9 longos meses de inverno. Percebe aí a brincadeira de passar no Njord, passar nas montanhas 9 a cada 12 noites? Era exatamente essa brincadeira dos 9, é quase uma alegoria, né? Dos 9 meses que teoricamente você tinha para o inverno e os 3 que ele teoricamente tinha no verão. Mas, concluindo finalmente que seus gostos nunca seriam iguais, tipo, Njord nunca seria feliz na montanha, assim como Skadi nunca seria feliz à beira do mar, eles decidem se separar para sempre, né? E voltaram para suas respectivas casas, aonde cada um poderia seguir com as suas ocupações que lhes agradavam. A raiva de Skadi contra os deuses, né, que mataram seu pai, o gigante da tempestade, ainda tem essa brincadeira aí, né, Thiasse era considerado um gigante da tempestade, é um emblema da rigidez, né, que a gente pode ter, né, uma rigidez inclusive inflexível, que a Terra em volta do gelo de todo o inverno, né, que, tipo, enfraquecida pela brincadeira de Loki, né, tipo o relâmpago do calor, e alguns autores vão colocar como Loki sendo esse reflexo, tipo, o calor do próprio relâmpago em si, que teoricamente pode derreter um pouco o gelo, ou até mesmo
tacar fogo numa árvore, dependendo de como você da onde cair, né? Ele sorri e permite um abraço de Njord, que seria o verão. O seu amor, no entanto, não é capaz de segurá-la por mais de 3 meses durante o ano, né? Tipo, e aí é aquela que eu falei, né? Tipificada aí pelas noites, teoricamente, que ela passa em cada lugar. Porque ela sempre, secretamente, ela vai estar ansiosa de novamente pela tempestade de inverno e todas as suas atividades que ela faz na montanha. Skadi, né, é considerada a caçadora do norte. E aí muitas vezes a gente vai encontrar diversas semelhanças à Artemis grega. Como ela carrega uma aljava cheia de flecha, um arco que maneja com habilidade bem considerável, né? Seu vestido ele é curto, ela tem uma liberdade de movimento muito maior, ela é uma deusa caçadora, tá sempre acompanhada por um cão de caça, tem essa coisa da leg de peles. Então assim, você vê que tem muitas semelhanças. Vale também a gente comentar o seguinte, né, que Skadi seria um nome masculino e muitas vezes essas características relacionadas a ela também são relacionadas a ou Uller, que seria um outro deus do inverno, que é filho de Sif e enteado de Thor. Seu pai, que nunca era mencionado nas sagas, era provavelmente um temido gigante de gelo, pois Uller adorava o frio, adorava viajar pelo país com seus sapatos largos, de neve. A gente acabou de falar isso, né? E também ou alguns outros lugares vão falar que ele tinha patins reluzentes. Olha aí novamente o esqui. Esse deus dele também se deliciava com a caça. E ele ia sempre, se embrenhava no meio das florestas do norte, se tivessem ela com gelo, com tempestade, com neve, ele não tinha muito problema quanto a isso, já que ele sempre estava vestido através de peles grossas que protegiam ele desse frio. Bem parecido com Skadi, não? Como deus da caça e do arco e da flecha, ele também era apresentado como um deus com uma aljava cheia de flechas pontudas, um arco enorme. E dado que o teixo é considerado a melhor madeira para poder se fazer um arco, diz também que essa é a sua árvore favorita. Para ter um suprimento de madeira adequado sempre à mão e pronto para seu uso, é dito que Uller fixou sua residência em Idalir, o Vale dos Teixos, onde sempre estava muito úmido e teoricamente um local propício para o crescimento desta planta, ou desta árvore. Alguns autores vão dizer que na verdade tal relação se dá por eles serem primos, ou seja, o pai de Uller seria irmão de Thiasse ou algo do tipo. É fato que os dois têm características muito semelhantes. Já voltando para Njord, ele deveria abençoar os navios que entravam e saíam do porto. Os seus templos estavam sempre situados à beira do mar. Geralmente, juramentos eram feitos em seu nome, e sua saúde era sempre brindada na hora de fazer as celebrações dentro dos banquetes, onde, invariavelmente, ele recebia o nome de seu filho Frey. Em juramentos solenes, era a fórmula usual: ajude-me Frey, Njord e todo-poderoso Asa. Asa aí se referindo provavelmente, ou de alguns diriam obviamente, a Odin. Como todas as plantas aquáticas deveriam pertencer a ele, a esponja marinha era conhecida no norte como luva de Njord, um nome que foi mantido até recentemente, quando a mesma foi popularmente rebatizada de Mão da Virgem. O Vanir Njord, deus dos mares ensolarados do verão, tem sua contraparte no grego Poseidon e mais especialmente a Neros, a personificação do aspecto calmo e agradável do poderoso abismo. Se você gostou dessa e de outras histórias, não se esqueça, apoie a gente no Catarse, porque isso ajuda muito a gente a conseguir produzir todo esse conteúdo que a gente faz para você. E se você gosta de mais histórias de mitologia nórdica, clica aqui do lado que teoricamente você vai conhecer essa e muitas outras.